Acho que não é exagero nenhum dizer que a segunda temporada de Casa do Dragão foi uma grande decepção pra todo mundo, né? Acho que quem é leitor do livro e quem não é leitor do livro também. Acho que principalmente depois da primeira temporada, que foi a temporada correria, pulando no tempo e troca de ator e tu, meu Deus, tentando se situar na história o tempo todo e terminar do jeito que terminou, você falou, meu irmão, essa temporada agora eu quero ver guerra, sangue e destruição e é só isso. E meio que teve mais ou menos, né? E geralmente quando isso acontece numas grandes obras, a gente sempre procura quem foi o culpado, quem é o responsável pra gente apontar o dedo e dizer você que foi o merdeiro, sabe? Na verdade, quando tem essas produções muito grandes, é raro você ter uma única pessoa que você pode culpar, né? Tem um monte de gente. E na verdade, cara, tem algumas coisas a respeito dessa série, e isso vale pra primeira temporada também, que eu acho que são as âncoras dela. Eu acho que são as âncoras que não permitem essa história aqui voar do jeito que ela poderia voar, entendeu? Então quero listar pra vocês 4 aqui que eu acho que são os principais que seguram essa história. Número 1, HBO Max, Warner, HBO Max, sei lá, não sei o quanto que você acompanha aí das notícias e tal, mas o maior, cara, o conglomerado de mídia que mais tem problema, que mais tem situação complicada é a Warner. Isso daí já tem mais de décadas, sabe? De tempos em tempos, os caras estão falindo, aí tem que vender, aí vende pra um, aí um é dono, daqui a pouco aí outro compra, aí é vendido de novo, aí junta com ele, daqui a pouco separa, e toda vez que isso acontece, é uma dança das cadeiras, a gente que tá no comando que sai, é projeto que vem, que é engavetado, é outro projeto que não vai pra frente. E isso começou a afetar o Caso do Dragão, sabe? Primeiro, se a gente pensar em pandemia. Por quê? Quando teve lá a pandemia, teve aquela explosão, todo mundo dentro de casa, todo mundo assistindo as suas coisas dentro de casa, e todo mundo falou, meu Deus, eu preciso do meu streaming. Vai lá o Warner e lança o HBO Max. E foi uma coisa bem aquém do que eles estavam esperando e que começou a danificar a imagem da própria HBO, que era selo de prestígio na televisão, né? A galera da HBO falou assim, meu amigo, não quero mais saber, não quero estar mais vinculado com você. Aí a HBO Max virou só Max. On June 16th, HBO Max. Oh my. O Game of Thrones era uma série da HBO, mas o House of the Dragon era uma série do Max. Como é que a gente vai fazer essa separação? Basicamente, budget. As grandes produções de grandes orçamentos, eles vão ser HBO, porque é prestígio, é aquela coisa toda. E tudo que for mais baixo, que é de streaming, é tudo pro Max. House of the Dragon Season 2 is on HBO. Check it out. And Max. And Max. Quando chega em Casa do Dragão, na primeira temporada, logo depois de sair um ou dois episódios, o Miguel Sapochnik, veterano de televisão, veterano de dirigir Game of Thrones aí, um dos criadores da série, showrunners da série, simplesmente saiu sem maiores explicações. Até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E aí vem Ryan Condal, Sarah Heiss pra ser os dois showrunners dessa série. Os caras chegam em janeiro de 2023. Já tem todos os scripts prontos para os 10 episódios. O Martin, inclusive, postou no blog dele que os scripts já tinham sido revisados 4 ou 5 vezes. Chega em março, a Warner, que estava nesse desespero para tentar ter lucro de novo e cortar os prejuízos, engavetou filme, projetos, aquela coisa toda. Chega pros caras e fala, meu irmão, a gente vai ter que cortar 2 episódios, vai ter que ser 8 episódios agora. As filmagens estavam para começar em abril. E aí os caras tinham um plano de fazer 2 grandes batalhas nessa temporada. A primeira batalha do Poço de Gralhas e a Batalha do Gargalo. E aí os caras tiveram que mover a Batalha do Gargalo pra terceira temporada. A questão é que em maio começa a greve dos roteiristas, que durou o quê? Uns 4 ou 5 meses aí, todas as produções paradas. Com exceção de Casa do Dragão, porque é filmada na Europa e lá o sindicato, aquela coisa toda, eles tinham liberdade pra poder continuar filmando. E esse tem a situação do Ryan Condal e a Sarah Heiss continuarem envolvidos na produção como produtores, acompanhando ali as filmagens, mas os roteiros não podiam ser mexidos, os roteiristas não podiam mexer no roteiro. Então você tem uma parada, uma desincronia. A série continua sendo filmada, ainda com a ideia de 10 episódios, e os roteiristas não podem reorganizar a temporada pra ela virar 8 episódios. Que ideia brilhante! E aí você tem uma situação complicada, que você tem 2 pessoas que são os capitães do projeto, que a gente vai responsabilizar e falar, vocês são os culpados pelos problemas e tal, e os caras, né, tem que ali fazer aquela cara e falar, não, tá tudo bonito e tal, não sei o quê. Mas até eles, assim, falando, olha, meio que essa decisão de cair pra 8 episódios não foi muito culpa nossa, né? A gente fez o que deu, né? Ou seja, quem tá bancando essa festa é uma empresa complicada, com pessoas por trás que são não pessoas criativas, que são pessoas complicadas, que estão só vendo ali a grana que tá vindo, o que tá saindo, o que tá indo, o que não vai, onde eu corto custo, onde eu estendo temporada e história, onde não tem que estender. Número 2, orçamento. Eu sei que isso é uma loucura falar, né? Porque o Caso do Dragão é uma série que tem o dobro de grana por episódio que Game of Thrones tinha, e Game of Thrones era uma série com muito mais núcleos, com muito mais personagens, muito mais complexa do que a história do Caso do Dragão. Mas o Caso do Dragão é uma série que tem dragão, e os caras não cansam de dizer como é caro fazer dragão. So the whole dragon process was incredibly complicated. When Rhaenyra flies in, that was massively complicated. So that's obviously will be a fully CG dragon head. Kind of more complicated than some in that, you know, a lot of blood and guts and gore.
There was the why did I ever take this job moment. Twice as many dragon shots. And can I tell you, each dragon shot is very expensive. I mean, it's like owning a dragon. Big show, big dragons. Pra mim é o mesmo caso quando a Marvel, lá em 2019, na Comic Con, anunciou a série da She-Hulk. Eu falei assim, gente, como é que você vai ter uma personagem de CGI sendo a protagonista de uma série de TV por sei lá quantos episódios, entendeu? A matemática não bate. Porque nessa história aqui, você tem que criar um vínculo com esses dragões. Então como é que você vai apresentar dragão sem você poder ficar fazendo 1000 cenas de dragão, porque é caro pra caramba, sabe? E seria absurdo dizer que Casa do Dragão não tem uma baita produção. Tem, é uma série de 20 milhões por episódio, dá pra você ver isso em tela. E eu acho que o design de produção da série aqui brilhou nesse aspecto, de conseguir dar um visual distinto pra cada um deles e pelo menos uma ceninha, outro momento pra que você consiga lembrar quem ele é e você consiga criar certo vínculo com eles. Esse livro aqui, ele requer que você preencha mais lacunas, sabe? Do que... Esse aqui... Enquanto o outro tinha muito material que tinha que ser cortado e enxugado e condensado, esse aqui tem um monte de espaço a ser explorado. Eu acho que os caras fazem um bom trabalho de dar mais estofo e cenas e situações para certos personagens, certos conflitos, e tornar a coisa mais rica e tal. E além disso, dá espaço pro elenco que tá em volta, os personagens ali secundários, e para aquelas famílias, e pra aquela galera toda, sabe? Pô, quem que são os Blackwood, os Bracken, a galera das terras fluviais, sabe? Isso é importante porque quando você for ver a guerra, não é só um emaranhado de exército CGI enfrentando exército CGI, entendeu? Você meio que conhece aquela galera, sabe? Só que no fim do dia, não tem tanta reviravolta e plot twist ou coisas muito complicadas, sabe? É um lado e o outro, isso vai pra guerra. Tem assim, conflito, aí daqui a pouco tem outro conflito, aí daqui a pouco tem outro conflito, e daqui a pouco tem outro conflito, sabe? A dança foi uma guerra diferente de qualquer outra das que aconteceram na longa história dos Sete Reinos. Embora exércitos marchassem e se encontrassem em batalhas selvagens, boa parte da matança aconteceu na água e, principalmente, no ar, com dragão lutando contra dragão com dentes e garras e chamas. Foi uma guerra também marcada por dissimulação, assassinato e traição. Uma guerra lutada nas sombras e escadarias, câmaras do conselho e pátios de castelo com facas e mentiras e veneno. Só que, cara, não dá pra fazer isso numa série. Não dá pra você ter uma grande sequência foda de batalha, de exército e dragão lutando no episódio. E no outro episódio você ter também uma grande... E no outro episódio você ter mostrar uma outra batalha e uma outra coisa. Então, em muitos momentos, os caras são bem criativos e tal. Mas em outros momentos, eu acho que tira a urgência, tira o propósito dos personagens principais, entendeu? Por que a Rhaenyra ficou a temporada inteira parada lá naquele castelo? E, ai, cadê o Daemon? Quero saber do Daemon. Pra ela chegar no final da temporada, subir no dragão e ir lá perguntar o que é o Daemon. Não aconteceu porque o roteirista não quis. O Jace chega um momento da história que ele não tem mais o que fazer. O próprio Daemon, cara, ficou, sei lá, desde o episódio 2, tendo vislumbre e sonho e devaneio, aquele negócio que você vê assim, fala, eu já entendi o que tá acontecendo, você tá enrolando, meu amigo, vamos pra frente, entendeu? Não tem porque que essa parada não acontecer, essa batalha não acontecer, sabe? Tira a urgência da história, tira a gana dos personagens de mover essa história, sabe? E estica uma trama que não precisa ser tão esticada. Número 3, o problema de todo mundo ter que ser bonzinho. Isso eu acho péssimo, porque na verdade está virando uma epidemia em várias produções. A gente há 10, 15 anos atrás, a gente entrou numa trend de tipo, dos vilões empáticos, lembra? Os vilões, que a gente entende as motivações deles e a gente pode não concordar, mas a gente sabe, faz certo sentido, ok, ele não é só um vilão como antigamente, maniqueísta, maquiavélico, né? Ele tem propósito, tem uma causa pra ele, etc, etc. O que aconteceu hoje em dia, e eu acho que isso é um pouco reflexo de internet, um pouco dessa cultura de você ser politicamente correto, é que as obras hoje em dia estão tendo medo de fazer personagens que são desagradáveis, fazer personagens que fazem atitudes deploráveis, sabe? E aí você junta essa cultura da internet de cancelamento e de ficar uns vigiarem os outros, e tá todo mundo, né, receoso, eu não posso falar, porque o cara vai aponta o dedo, olha que absurdo isso aqui, aí vem aquele mar de gente, destrói uma pessoa, você junta isso, mais o fato das pessoas não saberem separar obra e ficção, entendeu? Quando eu era pequeno, você via história direto disso. No video show, nossa, a galera ligou pra central de atendimento da Globo pra reclamar da vilã da novela aqui, sabe? As pessoas xingando os atores por aí. E aí a internet só tá aí pra potencializar essa imbecilidade. Das pessoas irem atacar o ator porque não gosta do personagem, o cara tem que trancar o perfil da rede social, não pode ter presença na rede social porque a pessoa não sabe separar. É o idiota que não entende que isso é uma obra de ficção, entendeu? Eu sinto
e é meio que óbvio isso, que essas grandes produções, essas produções de massa, têm medo hoje em dia de tocar em temas um pouco mais espinhosos, ou fazer o personagem às vezes ter atitudes que são questionáveis e tal, porque daqui a pouco, se aparecer, vai ter alguém indo na internet, não, é porque tá numa série, é como se eu estivesse advogando por isso, é como se a série, a HBO, estivesse promovendo isso, entendeu? E o Game of Thrones sofreu disso pra caramba, com o Jon Snow, com o Tyrion, com o Bronn, com o Jaime Lannister, sabe? Esses caras têm que ser só os bonzinhos. Eles têm que ser o lawful good. Ele não vai fazer nada que eu vou criticar, porque a galera tem que se ele fizer, a galera não vai torcer mais por ele. E aí o House of the Dragon tá sofrendo da mesma coisa, sabe? Quanto à adaptação, tem algumas mudanças que eu acho excelentes, como a dinâmica da relação da Rhaenyra com a Alicente, ou mesmo a coisa da presciência com a Helena, e até mesmo a mudança drástica que eles fizeram com o Jace em relação a toda a trama da Semente dos Dragões, por exemplo. Mas daí você entra na coisa de que todo mundo é muito honrado e fica a Rhaenyra nesse negócio de que não vai ter guerra, não vai ter guerra, não vai ter guerra. A guerra já acontecendo, já a gente morreu, o filho da morreu. Não vai ter guerra, não quero matar gente inocente. Aí depois, quando ela consegue a galera pra ir pra guerra, ela, mas a gente vai matar gente inocente. Meu filho, a tua avó morreu, foi massacrada pelos caras. Isso faz parte desse universo, é o que acontece nesse mundo. A galera desacata a Rhaenyra um atrás do outro e ela não faz nada, cara. Se você ler um livro desse, sabe o que aconteceria? Tipo, o primeiro desacato era a cabeça de todo mundo cortado num espigão na frente da muralha do castelo, pra dar o exemplo de que não pode desacatar a parada. E é isso, tipo, o Martin, essa obra do Martin, ela é inspirada em Idade Média, e se você lê história, é assim que acontece. Você representa a força, você representa a autoridade no momento onde não existem instituições, né, governos, dessa forma. E aí quando os caras não tem como fugir e tem que representar alguém sendo perverso, maligno, fazendo atitudes deploráveis e tal, ele vai justificar como o cara é louco, ele ele tem uma psicopatia, ele é, insano. O Aemond sofreu um trauma quando era criança, ele nunca teve amor de verdade, então por isso que ele é assim, entendeu? The indignities of your childhood not yet sufficiently been avenged. Não tem mais filho da puta, cara. Não tem mais. O problema disso é os caras fazerem pequenas mudanças que, tipo, cara, se você viu esse livro aqui, sabe pra onde vai algumas coisas que são pesadas, mais interessantes, não tem como a série fazer, entendeu? Ela vai se embananar, ela vai meter os pés pelas mãos, vai ficar uma coisa bem family friendly, assim, que foi o erro de Game of Thrones, que eles estão repetindo aqui. Casa do Dragão tinha que ser uma mistura de Succession e The Boys, velho. É isso, sabe? Você tem a politicagem, você tem a intriga familiar e tal lá, e você tem a putaria e a violência, o sangue e o gore. São essas duas coisas e tal. Mas aí quando ele vai fazer, é botar cena de sexo, é botar acontecendo na cena, desnecessário, sabe? Pra falar que é adulto e tal. Mas não é adulto de verdade, porque não tem coragem de abordar temas sérios e tratar de forma adulta as coisas que acontecem numa história como essa aqui. E 4, e talvez o maior problema de todos, que é querer fazer que a história seja maior do que ela é. Isso daí, pra mim, eu vou falar pra vocês que é inexplicável. Os caras quererem conectar essa série com Game of Thrones, e com as Crônicas de Gelo e Fogo, e com o Príncipe Prometido, e com os White Walkers, e com Daenerys, tipo... Isso é o maior erro, velho. Já é erro de repetir a mesma música da porra da série do Game of Thrones nessa série aqui, porque você tira a identidade da própria série. E aí você quer ficar farmando essa nostalgia de novo, essa parada de novo, que no Game of Thrones não foi boa, velho. Ninguém gostou desse negócio, então pra que você conecta nisso aí? Porque o cara tem medo da história ser simplesmente por uma briga de terreno. Mas é o que essa obra é. É só isso, é uma novela, velho. É uma intriga de palácio, é uma intriga. O cara, a criança que nasceu, que vai roubar o trono aí, que tem o direito. Aí o cara que dá o golpe, aí o outro que vai. É isso, sabe? Não é pra transformar esse mocinho em vilão. Esses são os heróizinhos e esses são os vilãozinhos, sabe? E aí você entra num grande problema, que é esse negócio do escolhido, esse trope do escolhido. Quando... Cara, ele tem que ser usado com muito cuidado, porque quando ele é mal usado, ele consegue descaralhar o negócio todo, sabe? E eles fizeram isso nessa temporada aqui. Aqui a Rhaenyra, ela que é responsável, porque a linhagem dela vai gerar a Daenerys, que vai ter que lutar contra os White Walkers. E aí o Daemon, agora, que é um baita filha da puta, que é um cara, tipo, ambicioso pra caramba, arrogante pra caramba, como a gente viu na primeira temporada, e os sonhos dele estão mostrando isso, e o conflito dele com o irmão, e vendo como a atitude dele, tipo, mano, talvez não seja por aí, sabe? Pra no fim virar, não, eu tenho que ficar do teu lado porque você é a mulher e vamos lá, por ela! E tipo,
Tá bom, então o Daemon agora é bonzinho também? Caramba, ele deixa de ser quem ele é, você destrói o personagem por uma parada dessa? We fight for our queen! E, cara, isso é tão míope, tão bobo e tão fraco assim, sabe? Porque, cara, as obras do Martin, por que eu amo tanto esse universo? É porque ele não é uma história de fantasia, necessariamente, sabe? Ele não é um retrato de uma época medieval, tipo Bernard Cornwell, assim. Ele é uma mistura de várias coisas. E ele é tão realista porque é a maneira como o Martin retrata o povo e as interações, e esses personagens, e o que eles querem fazer. E da mesma forma que as Crônicas de Gelo e Fogo não é necessariamente sobre lutar contra os White Walkers e o Príncipe Prometido, esse negócio todo, cara, Dança dos Dragões também não é sobre isso, cara. Dança dos Dragões é uma guerra civil, é uma guerra pra mostrar como a ganância, a cobiça, a avareza das pessoas, elas podem colocar em ruínas os sistemas, a vida do povo, como ela pode levar a estrutura social à ruína. Não só da tua própria família, como das pessoas à tua volta que dependem de você, sabe? Então, de novo, falando em efeito borboleta, eu não sei como é que eles vão traduzir certos eventos que acontecem aqui nesse livro, certas situações que são importantíssimas pra gente sentir o impacto dessa coisa, sentir o impacto da atitude dessa galera. Porque no fim do dia, a gente, pelo menos eu como leitor, eu não fico do lado da Rhaenyra, nem não fico do lado da Alicente, sabe? Eu fico como testemunha da degradação humana por ambição, sabe? Essa coisa de querer mais, eu quero isso, eu quero aquilo, não importa o que eu tenho que queimar e destruir pra conseguir esse tipo de coisa. E, infelizmente, Casa do Dragão tá se desviando 100% disso aqui, velho. E aí eu viro um ponto que eu não sei mais, mudou-se tanto o caminho e, de novo, mudou tanta a essência, que eu não sei muito pra onde isso vai. A minissérie do Cavaleiro dos Sete Reinos que vai sair no ano que vem, eles vão transformar a rebelião Blackfyre, que é a rebelião dos filhos legítimos com os filhos bastardos que foram legitimados. Vai transformar isso também? Que não, essa guerra aqui, ela é sobre o White Walker e por isso que essa galera aqui tem que ganhar. Eles jogaram aqui o Corvo de Três Olhos com um fanservice completamente gratuito, que eu acho que até algumas pessoas não pegaram, porque não é nenhuma matou do Game of Thrones. Mas por quê? Ano que vem, na série do Cavaleiro dos Sete Reinos, você vai colocar o mesmo ator, então você já quer fazer essa ponte, já quer conectar com tudo, vai ter o mesmo tema de abertura de Game of Thrones. O maior problema de Casa do Dragão é esse. Os caras é não ter a sua identidade própria, não abraçar a novela, porque quer fazer a coisa muito maior do que tem que ser. E sinceramente, cara, nem toda obra precisa disso, nem toda obra precisa ser, tipo, grande do universo, do mundo. Às vezes é só uma história de como uma família se destrói. E não precisa ser mais que isso. Hoje, dia 4 de setembro, o Martin publicou um texto aí, falando as opiniões dele sobre a segunda temporada de Casa do Dragão. Eu vou ler com vocês. Não li ainda, vai ser primeira mão aqui também pra mim. Só sei que, nesse momento aqui, a HBO já fez um pronunciamento sobre isso, criticando a postura do Martin. O Martin já tirou esse post do ar, mas eu tenho ele salvo aqui pra gente ler junto.